Olá, voltamos com o Direto ao Ponto. Já recebemos nessa edição o vereador Francisco França. No segundo bloco deste Direto ao Ponto, nós falamos da questão do plano diretor da cidade de Sorocaba. Existe uma possibilidade, o Fórum Social discute aí a possibilidade de solicitar ao Ministério Público a revogação do plano diretor da cidade. E neste bloco nós queremos falar a respeito do trânsito na cidade de Sorocaba, a violência do nosso trânsito, as consequências, o que pode ser feito para amenizar, para reduzir os números de acidentes na cidade. Falamos isso diante de dados que nós temos. Acidentes de trânsito são responsáveis pela maioria da quebra de postes da CPFL Piratininga. E a empresa alega que ela não é a causadora desses problemas, doutor Luiz Henrique Ferraz. Nós observamos, pelo menos em grande parte do centro da cidade, em bairros que circundam também esse centro expandido, vamos dizer assim, que os postes se encontram em boa condição de manutenção. E realmente esses que são danificados por acidentes. E aí a violência, a gente sabe do trânsito, nesse caso pode ser cometido o próprio condutor e seus passageiros. Dificilmente ele atinge outras pessoas, mas leva o prejuízo da falta de energia também. E muitos desses casos, é muito comum, melhor dizendo, que as pessoas estão embriagadas, que as pessoas estão em excesso de velocidade e embriagadas. Isso aí é um problema não só para a questão dos postes, de danificá-los, das sinalizações, bem como de pessoas que estão nas calçadas. E volta e meia a gente vê que um grupo de pessoas, sejam na calçada ou esperando ônibus, é atingido e levado a óbito. Então isso é preocupante e só aumenta em Sorocaba. Doutor Cabral Dias, observava que o senhor também observava atentamente a fala do doutor Luiz Henrique Ferraz, querendo ali, parece que também pedir uma parte, como se diz, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Quase fiz isso, Oliveira, mas assim, o doutor Luiz Henrique Ferraz está muito feliz no que está dizendo, e só para que o nosso telespectador tenha noção do que nós estamos falando, Sorocaba hoje tem 430 mil veículos de Sorocaba. Aí nós temos algumas rodovias importantes, Raposo Tavares, que passa aqui próximo de onde nós estamos, e aqui a Marginal, que acaba escoando grande parte desses veículos que não são de Sorocaba, não é? E quando o doutor falava aqui, eu estava pensando no plano de mobilidade urbana. O plano que no último bloco a gente acabava de falar aqui, que ele está tramitando. E esse é um assunto, doutor Luiz Henrique, que fatalmente ele será abordado por audiências públicas, não é? E que Sorocaba precisa decidir o que quer fazer com a quantidade de veículos que tem. Agora, é óbvio que alguns postes estão em lugares errados, algumas pessoas, doutor Luiz Henrique foi feliz em dizer, conduzem os seus veículos em alta velocidade e embriagados, né? Outras pessoas, por motivos ainda além do nosso conhecimento, gostam de fazer racha na cidade. Então é preciso que Sorocaba decida direitinho para os próximos anos o que quer fazer. Mas quando isso acontece, também há a questão da fiscalização. Sim. Se rachas ocorrem, se ocorre a alta velocidade. Oliveira, o que nós temos aqui, infelizmente, não só em Sorocaba, mas assim, nos 5.565 municípios do Brasil, nós temos um cipoal de legislação. Quer dizer, não é falta de lei que vai levar o indivíduo a se comportar, é preciso ter fiscalização, senão as leis ficam inócuas, né? Então, o que de Sorocaba não é diferente, né? Ocorre que Sorocaba, por todas as razões que nós já falamos, ela acaba atraindo essa quantidade de veículos e, por via de consequência, você tem esses acidentes. Agora, o doutor Luiz falou, e aqui só para contribuir um pouquinho, e eu acho que o doutor Anselmo vem nessa linha, né? Quando ocorre um acidente, alguém precisa ser responsabilizado. Faltou energia na casa de alguém, né? Ou em um estabelecimento comercial, quer dizer, alguém precisa responder por isso, porque aquele comerciante deixa de receber, deixa de cumprir os seus compromissos, não é isso? Sem dúvida, né? Falando da questão da CPFL, aconteceu o acidente, a CPFL ela não tem que reclamar, ela tem que, o mais rápido possível, restabelecer o serviço, né?
Agora, com relação... Mas eu não vejo nem como reclamação essa nota que distribui a CPFL. Mas foi eu vejo até como um alerta. O doutor Cabral disse, o doutor Luiz Henrique disse, viu? A questão da embriaguez, falta fiscalização. Você não vê mais hoje falar na questão da lei seca. Eu, pelo menos, não vejo mais fiscalizações, que foram feitos blitz em determinados pontos. Isso acontece a hora que tem um acidente com vítima fatal, sem dúvida alguma. Infelizmente, né? E nós temos que estar alerta porque a vítima pode ser eu, pode ser qualquer um de nós aqui. Então, não podemos ficar simplesmente vendo... Passivos dentro de uma situação dessa. Há que ter uma indignação, né? Porque nesse exato momento, enquanto nós estamos falando, milhares de pessoas estão morrendo, não só aqui na cidade de Sorocaba, sendo vítimas de acidente, como no Brasil. Como o doutor Cabral bem disse, uma pessoa embriagada vai lá, derruba um poste, o comerciante fica sem o seu freezer, sua geladeira, perde a mercadoria. Quem é que vai reparar? Queima o equipamento. Queima o equipamento. Olha o transtorno que causa para toda aquela região. Será que vai ser responsabilizado? Eu, pelo menos, nunca vi ninguém que derrubou um poste responsabilizado nesse sentido. E a responsabilidade? A quem compete essa fiscalização, doutor Luiz? Nós estamos falando aí de uma sequência, de uma rede. Nós estamos falando da questão da energia elétrica, nós estamos falando aí do trânsito da cidade de Sorocaba, envolvem setores diferenciados, mas que atingem uma comunidade como um todo. A fiscalização do trânsito no quesito a embriaguez compete exclusivamente à Polícia Militar. Ela que é o agente capacitado, através dos seus recrutas, soldados, enfim, dos seus oficiais, que é o agente do Estado capacitado de fiscalizar e identificar o indivíduo que está embriagado ou possivelmente embriagado, e não só do ponto de vista da embriaguez. É sabedor também que o Código fala das substâncias psicoativas. Isso drogas. É muito importante, que a gente fala muito em embriaguez, mas hoje em dia é muito comum, jovem e pessoas adultas também estar conduzindo seu veículo, ingerindo medicação também, por conta de vários quadros, patologias neurológicas e de fundo psiquiátrico, e também drogas, né, crack, cocaína, e isso também leva a uma alteração de todo o sistema nervoso que ocorre acidente. Para concluir o meu pensamento, nós avançamos na legislação por conta que é permitido outros meios de prova para identificar aquele indivíduo que está embriagado ou sobre efeito de drogas psicoativas. Então, é um avanço, precisa mais fiscalização do poder público e, no caso, a Polícia Militar. Não que estejamos distante da nossa realidade, porque a legislação brasileira tem abrangência em todo o território nacional, mas trazendo um pouco mais para a nossa realidade, trazendo mais para o nosso dia a dia, doutor Luiz Henrique Ferraz, doutor Cabral Dias, doutor Anselmo Basso, onde é que vocês vê problemas no trânsito, no sistema viário de Sorocaba, que contribui para este número de acidentes que hoje chama a atenção, doutor Anselmo? Falta de fiscalização. Mas é Você simples, lembra agora, um tempo atrás, que nós demos a notícia de que a Zona Norte tinha 2 viaturas? Sim. Quantos bares não tem ali na Avenida Ipanema, na Avenida Itavuvu, que o doutor Luiz Henrique falou, responsável pela fiscalização é a Polícia Militar. Se nós não temos fiscalização, como que nós vamos mudar alguma coisa se você não tiver efetivo da polícia na rua? As motos, os equipamentos para fazer o teste de álcool, né? Então, nós temos de fato a Polícia Militar com essa incumbência, mas a questão do trânsito não é só afeta ela, com relação à questão da embriaguez e da droga. Nós temos aqui hoje em Sorocaba os amarelinhos. Eu iria perguntar, qual a responsabilidade e a competência da URBS em relação aos amarelinhos, aos guardas de trânsito? Então, na verdade trabalham mais na prevenção e quando ocorre a infração de trânsito, que é uma infração administrativa. Mas que prevenção que eles trabalham, doutor, se os acidentes estão ocorrendo? Pois deveria trabalhar. Se não trabalham, deveriam trabalhar com a prevenção, porque a finalidade, inclusive, das multas que entram nos cofres públicos, através aqui da nossa URBS, que é uma empresa pública, é que parte desse dinheiro seja remanejado para a educação de trânsito. Então, nós temos aqui a situação da Polícia Militar, que faz o papel dela, ainda que por ausência de equipamento e de pessoas não atende à demanda que nós precisamos. E nós temos a URBS, né, que é a responsável por toda a logística de trânsito. Então, assim, sinalização horizontal e vertical, isso cabe à URBS. Botar os amarelinhos, aqui amarelinhos, São Paulo marronzinhos, né, nos trânsitos para orientar antes de multar e aplicar as multas. E, Oliveira, é bom que se diga que nós temos um equipamento tecnológico em Sorocaba, né, que fica sobre a responsabilidade da nossa Guarda Municipal,
e que, assim, em tempo real, acompanha as principais rodovias de Sorocaba, não é? Inclusive internamente. Então, isso são dispositivos colocados à disposição e que acabam levando, a ideia é que a gente tenha essa redução o quanto antes. Doutor Luiz, não sei se o senhor vai na mesma linha de raciocínio que coloca o doutor Cabral, mas ele falava a respeito dos amarelinhos, dos guardas municipais, e pouco se vê. Na semana já temos dificuldade, mas pouco se vê, principalmente, a atuação dos amarelinhos e da guarda municipal nos finais de semana, na nossa cidade, onde nós temos um índice até maior de acidentes. Sem dúvida. Eu acredito que pela jornada de trabalho eles não estão com o efetivo total. E aí fica só para atender casos, no caso específico da URBS, dos amarelinhos. Para atender um problema de um caminhão que parou na marginal, um problema de um semáforo mais fechou. Pontual. Agora, voltando à sua pergunta inicial, o que o poder público contribui também para que os acidentes aconteçam? Alguma coisa nesse sentido, você falou? Sim. O setor de engenharia, muitas vezes o condutor é levado a uma cilada, tanto por falta de sinalização ou sinalização indevida, ou o próprio trajeto. Quantas estradas aí, recentemente, aqui na Raposo Tavares, aquelas entradas, não sei o nome correto, mas falta pista de rolamento, isso é um absurdo. A pessoa vem da cidade, vai adentrar a marginal da Raposo Tavares e não tem aquela pista de deslocamento. Onde está o PA da Zona Leste? O PA da Zona Leste é a pessoa que vem da Raposo Tavares, que passa ali na frente do PA. Né? Não, isso leva ao acidente, isso é culpa do Inclusive tem relatos de atropelamentos ali já, próximo ao PH da Zona Leste. A pessoa vem da Raposo Tavares e entra ali na Nogueira Padilha, né? Sim. Na Nogueira Padilha, entra em alta velocidade e não tem ali uma prevenção. Vamos fazer Oliveira, o seguinte, vamos direto sim, doutor. Oliveira, só para, assim, a pergunta que nos foi feita... Consegue responder em 5 segundos? 5 segundos. É de quem é a responsabilidade pelo trânsito. Sim. Né? Então, assim, de acordo com a Constituição de 88... Assim, aquele administrador tem responsabilidade objetiva. Significa o quê? Que se há ausência de planejamento estratégico, ele já é responsabilizado. Certo. Então, todas as pessoas ligadas ao poder público, se é polícia militar, responsável pela sua fatia, se é URBS, se é prefeito, tá? Então, só a ausência de planejamento já leva à sua responsabilidade. Direto ao ponto, falta investimento para ajudar na redução do número de acidentes na cidade, doutor Anselmo Bastos? Falta investimento e falta gestão, Oliveira Júnior, direto ao ponto. Direto ao ponto, doutor Cabral? As duas coisas, com certeza absoluta. Direto ao ponto, doutor Luiz Henrique Ferraz? Falta investimento e empenho, tanto da URBS, da Polícia Militar em fiscalizar e do Denatran em avançar na questão de legislação. Doutor Luiz Henrique Ferraz, foi um prazer tê-lo conosco na nossa bancada dos formadores de opinião independente. Até a próxima edição, doutor. Eu que agradeço e para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com todos vocês. Até a próxima edição. Obrigado, doutor Anselmo Bastos. Até a próxima edição. Até a próxima, Oliveira. Doutor Cabral Dias, obrigado. Até a próxima edição. Obrigado, Oliveira. Obrigado, nosso telespectador. Até a próxima. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tivemos aí os nossos formadores de opinião nesta edição. No primeiro momento do Direto ao Ponto, nós tivemos o vereador Francisco França e debatendo os principais fatos da cidade e da região. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima edição do Direto ao Ponto. Muito bem.